Na noite de Ano Novo, a casa cheia. Filhos, netos, visitas. Vi minha nora colocar algo na minha taça. Não disse nada, só troquei as taças. 3 minutos depois, ela estava... Eram 23 horas e 47 minutos quando minha vida inteira fez sentido. Eu estava parada na porta da cozinha, segurando uma travessa vazia de rabanada quando vi. Fabiana, minha nora, a mulher que meu filho Roberto escolheu para dividir a vida, estava debruçada sobre a bancada de mármore. A mão direita segurava um frasquinho transparente, à esquerda, minha taça de champanhe. O líquido caiu em silêncio. 3, 4 gotas, talvez 5. Meu coração parou, mas meus pés não se moveram. Minha boca não abriu. Algo dentro de mim, um instinto que eu nem sabia que existia, me fez ficar absolutamente imóvel. Como um animal que sente o predador e entende que um movimento pode significar a morte. Ela guardou o frasco na bolsa preta de couro, aquela que eu dei de presente no último aniversário dela. Depois, olhou para os lados. O cabelo loiro caiu sobre o rosto quando ela se virou, procurando testemunhas. Não me viu. Eu estava na sombra do corredor, protegida pela luz fraca da cozinha. Fabiana respirou fundo, alisou o vestido vermelho justo, também presente meu, e voltou para a sala com um sorriso que eu conhecia bem. Aquele sorriso de nora perfeita, de mulher dedicada. De filha que eu nunca tive. Mentira, tudo sempre foi mentira. Dentro da minha cabeça, um relógio começou a contar. Faltavam 13 minutos para a virada do ano. 13 minutos para descobrir se minha nora queria me matar ou me destruir de alguma outra forma que eu ainda não conseguia imaginar. Entrei na cozinha como se nada tivesse acontecido. Deixei a travessa na pia. Meus dedos tremiam, mas forcei-os a ficarem firmes. Peguei um pano de prato e sequei as mãos lentamente, ganhando tempo para pensar. A sala estava barulhenta. 23 pessoas rindo, conversando, esperando a contagem regressiva. Meus filhos, meus netos, vizinhos, o advogado da família. Todos ali celebrando. Sem imaginar que em poucos minutos aquela festa se transformaria em outra coisa. Voltei para a sala. Fabiana estava distribuindo as taças, uma a uma, com aquele cuidado exagerado de sempre. Quando chegou perto de mim, seus olhos brilharam. Dona Helena, essa aqui é especial. Separei para a senhora. A voz doce, o sorriso caloroso. Eu peguei a taça. Senti o peso do cristal na mão. O líquido dourado borbulhava suavemente. Obrigada, querida. Minha voz saiu firme, firme demais para quem acabara de testemunhar a própria sentença. Fabiana se afastou para servir os outros, e foi aí que eu agi. 2 passos até a mesa de centro. Um movimento simples, natural. Coloquei minha taça ao lado da dela. Eram idênticas, do mesmo jogo que ganhei no meu casamento, 46 anos atrás. Fingi arrumar os guardanapos. Quando me virei de volta, troquei as taças de posição. Pronto. O que ela preparou para mim, beberia. Ninguém percebeu. Ninguém nunca percebe os movimentos de uma mulher de 68 anos. Somos invisíveis. Fantasmas na nossa própria casa, e dessa vez, essa invisibilidade me salvou. Se você está assistindo isso agora, se inscreva no canal, porque o que aconteceu nos próximos 3 minutos vai te fazer entender que naquela noite eu não salvei apenas minha vida. Eu descobri uma verdade que vinha sendo construída dentro da minha casa há 4 anos inteiros. 23 horas e 55 minutos. Alguém aumentou o volume da TV. A apresentadora animada anunciava a contagem regressiva. Os fogos já começavam a estourar lá fora, distantes, apressados. Fabiana levantou a taça, minha taça, e gritou: "Um brinde, à família, à Dona Helena, que sempre nos acolheu com tanto amor." Todos levantaram as taças, inclusive eu. Ela bebeu, um gole longo, efusivo, teatral. Eu bebi também. Apenas um gole pequeno. E esperei. Faltavam 2 minutos para a meia-noite quando vi o primeiro sinal. A mão dela tremeu. A taça balançou.
Ela piscou várias vezes, como se tivesse dificuldade para focar. Fabiana, você está bem? Roberto, meu filho, percebeu antes de todos. Eu estou só um pouco tonta. A voz dela saiu arrastada. 1 minuto e 30 segundos. Ela levou a mão à testa. As pernas fraquejaram. Roberto a segurou pelo braço. Amor, fala comigo. E então, quando faltavam exatos 60 segundos para o ano novo, Fabiana caiu. Não foi uma queda suave. Foi um colapso. O corpo inteiro desabou na minha sala, na frente de 23 testemunhas, no meio das taças de cristal, dos salgadinhos, das risadas que morreram de uma vez. Alguém gritou. Eu não. Eu apenas fiquei ali, de pé, segurando minha taça, a taça dela, e observando. Porque naquele momento, eu ainda não sabia o que tinha dentro daquele líquido. Não sabia se era veneno, se era remédio, se era algo para me matar ou apenas me deixar confusa o suficiente para o que quer que ela estivesse planejando. Mas eu sabia uma coisa. Nos próximos minutos, todos naquela sala descobririam quem realmente era a mulher deitada no chão. E o pior ainda não tinha nem começado. Mas antes de contar o que aconteceu quando Fabiana caiu no chão da minha sala, você precisa entender quem eu sou. Ou melhor, quem eu era antes daquela noite transformar tudo. Meu nome é Helena Vasconcelos Ferreira. Tenho 68 anos, sou viúva há 6 anos e durante 42 anos fui professora de literatura no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Dei aula sobre Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Ensinei gerações inteiras a entender que por trás das palavras existem camadas de significado que a maioria das pessoas não enxerga. Irônico, não é? Passei a vida interpretando textos, buscando entrelinhas, desvendando intenções ocultas dos personagens. E não consegui ver o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Moro na Tijuca, num sobrado de 3 andares que pertenceu à minha família desde 1957. Minha avó, Leonor, comprou essa casa quando chegou de Portugal, fugindo da ditadura salazarista, com 2 malas de roupa e um bracelete de ouro branco com turmalinas azuis, a única joia que ela se recusou a vender durante todos os anos difíceis que passou aqui. Essa casa é minha história. Cada cômodo guarda uma memória. A sala onde meu pai ensinou meu irmão a jogar xadrez. A cozinha onde minha mãe fazia arroz doce aos domingos, perfumando a casa inteira com canela. O quarto onde eu dei à luz meu primeiro filho, Roberto, numa noite de chuva torrencial em 1981, porque a ambulância não chegava a tempo. Segundo a última avaliação, que eu nem pedi, mas que apareceu misteriosamente na minha mesa 3 meses atrás, essa casa vale R$2.800.000. Um absurdo de dinheiro. Dinheiro que eu nunca me importei de ter, porque para mim essa casa nunca foi patrimônio. Era lar. Além da casa, tenho uma poupança de R$480.000, acumulados ao longo de 42 anos de trabalho. Minha pensão de viúva e aposentadoria somam R$8.200 por mês. Não sou rica, mas também nunca passei necessidade. Tenho 3 filhos. Roberto, o mais velho, 43 anos. Advogado tributarista, sempre foi o mais sério, o mais responsável. O filho em quem eu confiava de olhos fechados. Aquele que eu achava que cuidaria de mim na velhice, que protegeria a família, que honraria o nome Ferreira. Casou com Fabiana há 4 anos, num casamento que eu mesma paguei. R$35.000 para uma festa que durou 6 horas. Achei caro, mas ele era meu primogênito. Como eu ia negar? Marcela, minha filha do meio, 40 anos. Jornalista. Mora em Lisboa há 8 anos, trabalha num jornal português, casou com um designer gráfico chamado Tiago. Nos falamos todo domingo por videochamada. Ela sempre me pergunta se está tudo bem, se preciso de alguma coisa. Até aquela semana, eu sempre dizia que sim, estava tudo ótimo. E Daniel, meu caçula, 37 anos. Solteiro, arquiteto, trabalha num escritório em Botafogo.
Mora comigo desde sempre. Nunca saiu de casa. Tem o quarto no 3º andar, aquele com vista para a Floresta da Tijuca. Silencioso, observador. Às vezes acho que ele entende coisas que ninguém mais percebe. Fui casada com Maurício por 36 anos. Ele morreu de infarto em 2019, dormindo ao meu lado, sem aviso, sem despedida. Acordei às 6 da manhã e ele estava frio. Simples assim. A vida te tira as pessoas sem pedir licença. Depois que ele morreu, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Eu subia e descia aqueles 3 andares todos os dias, conversando sozinha, cozinhando para um só, assistindo novela com o volume alto só para criar algum barulho. Foi por isso que aceitei quando Roberto sugeriu. Mãe, que tal se eu e a Fabiana morássemos aqui com a senhora? A casa é enorme. A senhora fica muito sozinha e a gente pagaria aluguel, ajudaria com as despesas. Parecia perfeito. Parecia que eu teria meu filho de volta, que teria companhia, que a casa voltaria a ter vida. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Maior erro da minha vida. Nos primeiros 6 meses, Fabiana foi tudo o que eu podia desejar numa nora. Arrumava a casa, fazia compras, cozinhava receitas novas. Organizou meus remédios numa caixinha separada por dias da semana. Sugeriu que pintássemos a sala de um tom mais claro, mais moderno. Convenceu Roberto a reformar o banheiro do 2º andar. Eu achava que tinha ganhado uma filha. Até que pequenas coisas começaram a mudar. Ela passou a responder meu telefone. Dona Helena está descansando, depois eu falo que você ligou. Mas depois nunca chegava. As mensagens sumiam. Ela assumiu as compras do mês. Deixa que eu vou, Dona Helena. A senhora não precisa se cansar. Mas quando eu olhava as notas fiscais, os valores tinham dobrado. Ela reorganizou meus armários. Vou doar essas roupas velhas, tá? Roupas que tinham histórias, vestidos que eu usei em formaturas, blusas que Maurício me deu de presente e o bracelete da minha avó. Esse foi o primeiro sinal real de que algo estava podendo. Fabiana pediu emprestado para usar numa festa da firma de Roberto. Só por uma noite, Dona Helena. Prometo que cuido como se fosse meu. Eu emprestei. Quando ela devolveu, uma das turmalinas estava riscada. Não quebrada, mas visivelmente danificada. Ai, desculpa! Bateu sem querer na porta do carro. Sem querer. Como se 87 anos de história familiar pudessem ser arranhados sem querer. Eu não disse nada. Guardei o bracelete e fingi que estava tudo bem. Porque é isso que mulheres como eu fazem, não é? Engolimos, sorrimos, relevamos. Tudo para não criar problemas, não gerar conflitos, não parecer a sogra chata, a velha implicante. Mas eu estava prestando atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu via. Fabiana não era descuidada. Ela era calculista. E naquela noite de Ano Novo, quando a vi desabar no chão da minha sala, com 23 pessoas gritando ao redor, com Roberto aos prantos tentando acordá-la, com meu coração batendo tão forte que eu achei que ia explodir. Naquela noite, eu finalmente entendi que os últimos 4 anos não tinham sido coincidência. Tinham sido preparação. E o que ela preparou para mim estava prestes a se voltar contra ela mesma. Conheci Fabiana numa tarde de março de 2021. Roberto chegou em casa com aquele sorriso que eu não via há anos. Não desde a faculdade, quando ele era mais leve, antes de virar o advogado sério que dorme 4 horas por noite e vive grudado no celular. Mãe, quero te apresentar alguém. Ela entrou na sala atrás dele. Loira, alta, olhos verdes claros. Usava uma blusa branca de linho e calça jeans escura. Simples, mas elegante. 33 anos, descobri depois. 10 anos mais nova que Roberto. Dona Helena, que prazer finalmente conhecê-la. Roberto fala tanto da senhora. A voz era suave, educada. Ela me abraçou com aquele abraço de quem conhece a pessoa há anos. Estranhei. Mas o estranhamento durou apenas 1 segundo, porque ela trouxe um presente. Flores.
Lírios brancos, minhas preferidas. Como ela sabia? Roberto contou, óbvio. Detalhe de namorado apaixonado. Naquela tarde, Fabiana me conquistou. Bebemos chá na varanda. Ela fez perguntas sobre mim, sobre meu trabalho como professora, sobre os livros que eu amava. Disse que sempre quis ler mais Clarice Lispector, mas nunca teve disciplina. A senhora poderia me indicar por onde começar? Que professora aposentada resiste a uma pergunta dessas? Eles estavam juntos há 3 meses, me contou Roberto. Conheceram-se num evento corporativo. Ela trabalhava como assessora de comunicação numa empresa de tecnologia. É inteligente, mãe. Muito inteligente. Os olhos dele brilhavam. Nos meses seguintes, Fabiana virou presença constante. Almoços de domingo, jantares de sexta. Sempre simpática, sempre atenciosa. Ajudava a lavar a louça sem eu pedir. Elogiava minha comida. Uma vez, trouxe uma muda de orquídea para plantar no jardim, para deixar a casa da senhora ainda mais bonita. 6 meses depois do primeiro encontro, Roberto me chamou para conversar. Mãe, vou pedir ela em casamento. Meu coração apertou, não de alegria, de medo. Era rápido demais. Mas olhei para o rosto do meu filho e vi algo que eu não via há tanto tempo. Esperança. Desde o divórcio anterior, 5 anos atrás, Roberto tinha ficado fechado, desconfiado. Fabiana tinha devolvido a luz nos olhos dele. Quem era eu para destruir isso? Se você tem certeza, filho, eu apoio. O casamento foi em novembro. Cerimônia pequena, só família próxima e amigos íntimos. 80 convidados, buffet no salão de festas de um hotel em Copacabana. Eu paguei tudo. 35 mil reais que saíram da poupança sem pestanejar. Mãe, não precisa, eu posso parcelar. Roberto, você é meu filho. Deixa eu fazer isso por vocês. Fabiana chorou quando eu disse que pagaria. Abraçou-me com força. A senhora é a mãe que eu nunca tive, dona Helena. Os pais dela tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha 19 anos, segundo ela me contou. Sem irmãos. Sem família, sozinha no mundo. Como eu não ia ajudar uma moça assim? A festa foi bonita. Fabiana estava deslumbrante num vestido sereia de renda champanhe. Cabelo preso num coque baixo, maquiagem discreta. Roberto não tirava os olhos dela. No brinde, Fabiana me chamou ao microfone. Quero agradecer a dona Helena, que abriu não só a casa, mas o coração para me receber. Prometo cuidar do seu filho como ele merece. Todos aplaudiram. Eu chorei. Chorei de emoção, achando que estava ganhando uma filha. Que idiota eu fui. 3 semanas depois do casamento, num domingo de manhã, Fabiana veio com a sugestão. Dona Helena, a gente estava conversando. Essa casa é tão grande, a senhora mora aqui sozinha. Não faz sentido a gente pagar aluguel num apartamento quando tem tanto espaço sobrando aqui. Ela falava devagar, como quem não quer pressionar. Roberto estava ao lado, calado, esperando minha resposta. A gente ajudaria com tudo, mercado, contas, reformas, e a senhora teria companhia. Não ia mais ficar sozinha. Sozinha. Essa palavra ecoou, porque era verdade. A casa estava vazia demais. Maurício tinha morrido 2 anos antes. Marcela morava em Portugal. Daniel trabalhava até tarde todos os dias. Vocês morariam no 2º andar? No quarto que era do Roberto? Exatamente. A gente não ia atrapalhar em nada. 2 dias depois, eles trouxeram as malas e começou o teatro. Nos primeiros 6 meses, Fabiana foi impecável. Acordava cedo, fazia café, organizava a casa, comprava pão francês ainda quente na padaria da esquina. Aos sábados, sugeria que fôssemos às 3 tomar sorvete na praça Sáenz Penha. Ela me incluía em tudo, ou pelo menos era isso que parecia, porque aos poucos, detalhes começaram a me incomodar, a forma como ela mexia nas minhas gavetas. Só tô organizando, dona Helena. Mas por que minha gaveta precisava de organização? A forma como ela atendia meu telefone quando eu estava no banheiro. Alô? Ah, ela tá ocupada, depois eu falo para ela te ligar.
mas a ligação nunca chegava até mim, a forma como ela sugeria mudanças. Esse sofá tá tão velho, dona Helena. Que tal a gente comprar um novo, mais moderno, mais confortável? Aquele sofá tinha 28 anos. Maurício escolheu. Mas como explicar isso sem parecer sentimental demais? E teve o dia que encontrei ela no meu closet. Entrei no quarto e ela estava lá, parada em frente ao armário aberto, segurando o bracelete da minha avó. O bracelete de turmalinas que eu guardava numa caixinha de veludo vermelho no fundo da gaveta. Fabiana, o que você está fazendo? Ela não se assustou. Apenas sorriu. Ah, dona Helena, desculpa. Eu estava procurando um lençol extra e acabei vendo essa joia. É linda demais. Pertenceu à minha avó. Imagino. Deve valer uma fortuna, né? A forma como ela disse isso. O tom. Não era admiração, era avaliação. Estendi a mão. Ela depositou o bracelete na minha palma, ainda sorrindo. Um dia a senhora me empresta para usar numa festa? Não era pergunta, era aviso. E naquela noite de Ano Novo, quando vi Fabiana desabando no chão, com Roberto gritando seu nome, com as pessoas correndo para ajudar, eu lembrei daquele momento. Ela sempre soube exatamente onde cada coisa valiosa estava guardada, porque desde o primeiro dia ela não estava construindo uma família, estava fazendo um inventário. O primeiro ano de convivência com Fabiana foi como assistir uma peça de teatro, onde só eu percebia que os atores estavam trocando de máscara entre os atos. Começou com frases soltas, comentários jogados no ar durante o café da manhã, enquanto ela passava manteiga no pão. Dona Helena, não acha que essa cozinha ia ficar linda com armários brancos? Esses aqui de madeira escura deixam tudo meio pesado. Aqueles armários tinham sido instalados pelo meu pai em 1983. Madeira de lei, feitos sob medida por um marceneiro da Rua do Catete. Eu gosto deles assim, Fabiana. Ah, claro. É que eu vi numa revista. Mas a casa é da senhora, né? Só uma sugestão. Só uma sugestão. Mas toda semana tinha uma nova. Que tal trocar essas cortinas por persianas? Mais prático. Esse lustre da sala é meio antigo, né? Um pendente moderno ia valorizar. Dona Helena, essas toalhas de mesa bordadas são lindas, mas ninguém usa mais isso. Posso doar? Não. Sim. Talvez. Eu ia respondendo conforme o cansaço, porque questionar cada pequena coisa parecia birra de velha teimosa. E eu não queria ser aquela sogra, aquela mulher que implica com tudo, que vive presa no passado. Então eu cedia. Um pouco aqui, um pouco ali. As cortinas saíram. Entraram persianas cinza. O lustre de cristal que minha mãe trouxe de uma viagem a Petrópolis foi substituído por uma luminária minimalista que eu achava fria. As toalhas bordadas pela minha tia foram para a doação. E cada vez que algo saía da casa, um pedaço da minha história ia junto. Mas o bracelete, esse ela não ia ter. Foi numa quinta-feira de agosto, 1 ano e 3 meses depois do casamento. Fabiana bateu na porta do meu quarto às 10 da noite. Dona Helena, posso te pedir um favor gigante? Eu estava deitada, lendo, já de camisola. Claro, querida. Tem um evento super importante amanhã na empresa do Roberto. Jantar formal com clientes internacionais. Eu tô sem nenhuma joia sofisticada. Ela fez uma pausa. Será que a senhora me emprestaria aquele bracelete lindo? Só por uma noite. Juro que cuido como se fosse meu. Meu estômago revirou. Fabiana, aquele bracelete é muito delicado. Tem mais de 80 anos. Exatamente por isso. Vai ser perfeito. Clássico, elegante. Por favor, dona Helena, é só uma noite. Como dizer não sem parecer mesquinha? Sem parecer a sogra que não confia, que não empresta, que guarda tudo só para si? Está bem, mas cuida, por favor. Os olhos dela brilharam. No dia seguinte, ela saiu com o bracelete no pulso. Ouro branco cintilando, turmalinas azuis capturando a luz. Eu a vi sair e senti um aperto no peito que não conseguia explicar.
Quando ela voltou, era quase meia-noite. Entrou no meu quarto sem bater. Dona Helena, desculpa. Aconteceu um acidente pequenininho. O bracelete estava na mão dela. Eu vi na hora. Uma das turmalinas, centrais, a maior, tinha um risco profundo atravessando a pedra. Como isso aconteceu? Bateu na porta do carro sem querer quando eu estava saindo. Mas não quebrou, né? Só arranhou um pouquinho. Dá para polir. Não dá para polir turmalina riscada. Qualquer pessoa que entende de joias sabe disso. A pedra fica marcada para sempre. Peguei o bracelete de volta, guardei na caixinha, não disse mais nada. Mas algo dentro de mim rachou naquele momento. Como a turmalina. Os meses seguintes foram uma escalada tão lenta que eu quase não percebia. Fabiana passou a controlar as senhas. Wi-Fi, Netflix, até a senha do interfone. Deixa que eu anoto tudo num lugar só, dona Helena. A senhora esquece essas coisas. Eu não esquecia, mas aceitei, porque parecia útil. Ela assumiu as compras do mês. Faço tudo online, economizo o tempo da senhora. Ela começou a abrir minhas correspondências, só para ver se tem alguma conta atrasada. E no segundo ano veio a jogada mais ousada. Uma tarde de abril, Fabiana e Roberto me chamaram para conversar na sala. Mãe, a gente estava pensando... Roberto hesitou. Seria bom a senhora fazer uma procuração, só por segurança. Procuração? É que se acontecer alguma emergência, se a senhora precisar assinar algum documento urgente e não puder, a gente teria autorização para resolver. Fabiana complementou, com aquele sorriso doce. É só para facilitar a vida da senhora, dona Helena. Muita gente da sua idade faz isso. Minha tia fez e ela disse que ficou muito mais tranquila. Peguei o papel que Roberto me estendeu. Era uma procuração ampla. Poderes para vender, comprar, assinar contratos, movimentar contas. Preciso pensar. Claro, mãe. Sem pressão. Roberto beijou minha testa. Mas Fabiana não se mexeu. Ficou me olhando. E naquele olhar havia algo que me gelou. Expectativa, ansiedade, fome. Naquela noite, mostrei o documento para Daniel. Meu filho caçula leu em silêncio. Quando terminou, levantou os olhos para mim. Mãe, não assina isso. Por quê? Porque procuração ampla dá poder total. Eles poderiam vender essa casa sem a senhora nem saber. Seu irmão não faria isso. O Roberto não, mas ela... Daniel não terminou a frase. Não precisava. No dia seguinte, disse a Roberto que não assinaria. A reação de Fabiana foi sutil, mas eu vi. A forma como ela apertou os lábios, como desviou o olhar, como saiu da sala sem se despedir. A partir daquele dia, a nora carinhosa começou a sumir. Fabiana parou de fazer café da manhã para mim. Achei que a senhora preferia fazer do seu jeito. Parou de me incluir nos programas. É um filme meio jovem demais para a senhora, dona Helena. Começou a trancar a porta do quarto quando estava lá dentro com Roberto. Conversas em voz baixa que paravam quando eu passava pelo corredor. E Roberto, meu filho, sempre que eu tentava comentar algo, sempre que eu insinuava que alguma coisa não estava certa, ele defendia. Mãe, a Fabiana só quer ajudar. Mãe, a senhora está exagerando. Mãe, acho que a senhora está ficando um pouco paranoica. Paranoica. Essa palavra doeu mais do que qualquer tapa na cara. Porque era assim que começa, não é? Primeiro te fazem duvidar do que você vê. Depois, do que você sente. E no final, de quem você é. Mas naquela noite de Ano Novo, com Fabiana caída no chão e meu filho aos prantos, eu soube uma coisa. Eu não estava paranoica. Eu estava certa o tempo todo. E o que eu ainda ia descobrir nas próximas horas ia provar que meu instinto nunca falhou. Apenas faltava coragem para acreditar nele. Foi num sábado de manhã de junho que meu mundo virou de cabeça para baixo. Fabiana e Roberto tinham saído para resolver coisas do cartório, alguma papelada de imposto que eu nem prestei muita atenção quando explicaram. Saíram às 9. Disseram que voltariam para o almoço.
Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi o telefone tocar no escritório. O fixo, aquele aparelho antigo que quase ninguém mais usa. Desci correndo, ainda com o regador na mão, deixando um rastro de gotas pelo corredor. Cheguei tarde. A secretária eletrônica gravou. Oi, é da imobiliária Souza Castro. Estamos retornando o contato sobre a avaliação do imóvel na Rua Conde de Bonfim. Conforme solicitado, o laudo ficou pronto. A senhora pode passar aqui para buscar ou prefere que enviemos por e-mail? Fiquei parada, segurando o regador, ouvindo a mensagem repetir na minha cabeça. Avaliação de imóvel? Que avaliação? Ninguém me pediu autorização para avaliar coisa nenhuma. Minha casa não estava à venda. O escritório era um cômodo pequeno no segundo andar, cheio de estantes com livros que eu acumulei durante décadas de magistério. A mesa de madeira escura sempre foi território do Maurício. Depois que ele morreu, virou depósito de contas, documentos, papéis sem importância. Ou era isso que eu achava. Comecei a abrir as gavetas. Procurava alguma coisa, qualquer coisa que explicasse aquela ligação. Na terceira gaveta, embaixo de uma pilha de recibos antigos, encontrei uma pasta azul, fina, discreta. Abri. Dentro, plantas baixas da minha casa, desenhadas à mão com anotações nas margens. Demolir parede divisória, sala integrada. Piso laminado, 18 mil. Cozinha americana, orçamento 45 mil. Virei a página. Outro documento. Laudo de avaliação imobiliária. Data, 3 semanas atrás. Imóvel residencial, Rua Conde de Bonfim, 847, Tijuca. 3 pavimentos, 5 quartos, 3 banheiros, garagem para 2 veículos, metragem total, 340 moais. Valor de mercado estimado, R$ 2.800.000. 2.800.000. Minha mão tremeu, a pasta quase caiu. Tinha mais, um rascunho de carta, manuscrito, letra que eu não reconheci. Prezado Dr. Almeida, conforme conversamos, segue relação de documentos necessários para dar entrada no processo de interdição por incapacidade civil. A senhora Helena Vasconcelos Ferreira, 68 anos, apresenta sinais progressivos de comprometimento cognitivo. Parei de ler. Incapacidade civil. Interdição. As palavras dançavam na minha frente. Meu coração batia tão alto que doía. Eles queriam me declarar louca. Peguei meu celular. Tirei foto de cada página. Mãos trêmulas, respiração curta. Guardei tudo exatamente como estava. Fechei a gaveta. Subi para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama e chorei. Não chorei de tristeza. Chorei de raiva. Quando Roberto e Fabiana chegaram, eu estava na cozinha, descascando batatas para o almoço. Rosto lavado. Sem sinais de lágrimas. Mãe, a gente trouxe pão de queijo. Roberto entrou animado, com um saquinho de papel na mão. Fabiana passou direto, subiu para o quarto deles. Nem me cumprimentou. Esperei até depois do almoço. Quando Fabiana saiu para encontrar uma amiga, ou era isso que ela disse, chamei Roberto para conversar. Filho, preciso te perguntar uma coisa. Fala, mãe. Segurei firme na xícara de café. Você mandou fazer a avaliação da casa? Ele piscou, desviou o olhar. Quem te falou isso? A imobiliária ligou hoje. Silêncio. Roberto mexeu no celular, nervoso. Mãe, foi só uma curiosidade. A Fabiana queria saber quanto a casa vale. Para questões de planejamento futuro. Que planejamento futuro, Roberto? Nada demais. Só para ter noção. Patrimônio familiar, essas coisas. E as plantas com orçamento de reforma. Você também viu? A expressão dele mudou. Surpresa. Ele não sabia das plantas. Que plantas? Percebi ali. Roberto estava sendo usado. Ele não sabia de tudo. Deixa pra lá. Forcei um sorriso. Só fiquei curiosa, mas nada ia ficar para lá. Naquela noite, esperei todos dormirem. Às 2 da madrugada, desci até a sala. Liguei o computador, procurei na internet. Como instalar câmera escondida em casa. No dia seguinte, chamei Daniel no meu quarto.
Preciso da sua ajuda. Mostrei as fotos que tirei dos documentos. Vi meu filho caçula ficar pálido. Mãe, isso é tentativa de golpe. Eles querem te declarar incapaz para assumir controle de tudo. Eu sei. Por isso preciso de provas. Preciso saber o que eles conversam quando eu não estou por perto. Daniel olhou para mim com uma mistura de admiração e medo. A senhora quer gravar eles? Quero. 2 dias depois, Daniel trouxe 4 câmeras minúsculas, do tamanho de um botão, com áudio. Instalamos juntos. Uma na estante da sala, disfarçada entre os livros, uma no relógio de parede da cozinha. Uma no corredor do 2º andar, dentro de um vaso decorativo, e uma no escritório colada atrás do porta-retratos. Tudo grava direto num aplicativo no seu celular, mãe. A senhora pode assistir de qualquer lugar. Aprendi a mexer. Eu, que mal sabia usar o WhatsApp, aprendi a acessar câmeras de segurança escondidas. Comecei a assistir tudo. E o que vi me transformou. 3 dias depois da instalação, Fabiana teve uma ligação no escritório. Eu estava no mercado, mas as câmeras gravaram tudo. Ela fechou a porta, sentou na cadeira que foi do Maurício, ligou para alguém. Oi, sou eu? Tá, ela tá cada vez mais esquecida. Ontem mesmo perguntou 3 vezes que dia era. Não, ninguém vai desconfiar. Até junho eu consigo os laudos que a gente precisa. O advogado já está avisado. Depois que sair a interdição, a gente vende logo e divide, como combinamos. Pausou, ouvindo a pessoa do outro lado. Confia em mim. A velha não vai nem saber o que aconteceu. Quando perceber, já vai estar internada. Internada. A velha. Assisti esse vídeo 12 vezes. Memorizei cada palavra, cada pausa, cada inflexão na voz dela. E naquela noite, quando sentei para jantar com Roberto e Fabiana, quando ela me serviu o suco com aquele sorriso carinhoso quando disse: Dona Helena, fiz do jeito que a senhora gosta. Eu sorri de volta, porque ela não sabia. Não sabia que eu tinha virado caçadora. E que agora, cada movimento dela estava sendo documentado, gravado, arquivado. A presa tinha se tornado predadora. E a armadilha estava apenas começando a ser montada. Durante 3 semanas, virei espectadora da minha própria destruição. Todas as manhãs eu acordava às 6, tomava café, fingia ler jornal, mas meus olhos estavam no celular escondido debaixo da mesa, assistindo às gravações da noite anterior. Foi assim que descobri tudo. A primeira revelação veio numa terça-feira chuvosa de julho. Eu tinha ido ao médico fazer exames de rotina. Pressão, colesterol, essas coisas de quem passou dos 60. Quando voltei, Fabiana estava sozinha em casa. Ou achava que estava. Assistia à gravação naquela mesma noite, trancada no meu quarto. Fabiana estava no escritório. A câmera captou perfeitamente quando ela abriu a gaveta, aquela mesma onde eu encontrei os documentos, e tirou um envelope pardo. Dentro, papéis que eu nunca tinha visto. Ela espalhou na mesa. A câmera não focava perfeitamente, mas dava para ler os carimbos. Clínica Neurológica Ipanema. Laudos médicos, com meu nome. Peguei o celular e dei zoom na imagem. Paciente Helena Vasconcelos Ferreira, 68 anos, apresenta quadro compatível com demência senil em estágio moderado. Episódios frequentes de desorientação temporal e espacial. Perda progressiva de memória recente. Recomenda-se acompanhamento psiquiátrico e avaliação para interdição. Data: 15 de maio de 2024. Eu nunca estive nessa clínica na vida. Esses laudos eram falsos. Continuei assistindo. Fabiana fotografou cada documento com o celular. Depois guardou tudo de volta e fez uma ligação. Consegui. 3 laudos assinados com CRM e tudo. Custou caro, mas ficou perfeito. Ninguém vai questionar. Meu estômago revirou. Ela comprou laudos médicos falsos para me declarar louca. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, numa quinta-feira de tarde, aconteceu o que eu mais temia descobrir. A campainha tocou às 15 horas. Fabiana atendeu.
Eu estava no terceiro andar, mas desci silenciosamente até o meio da escada para ouvir. Era um homem. Voz grave, tom profissional. Boa tarde, sou o Dr. Renato Almeida, advogado. Temos horário marcado. Advogado? Que advogado? Ninguém me avisou de reunião nenhuma. Voltei para o quarto e abri o aplicativo das câmeras. Transmissão ao vivo. Fabiana levou o homem até a sala. Ele era alto, careca, terno cinza. Sentou no sofá com uma pasta de couro. Então, senhora Fabiana, vamos direto ao ponto. A senhora trouxe os documentos que solicitei? Ela entregou um envelope. Ele abriu. Examinou cada papel. Laudos médicos atestando incapacidade cognitiva. Certidão de propriedade do imóvel. Cópia do RG e CPF da titular. Ele ergueu o olhar. Perfeito. Com isso, damos entrada no processo de interdição na próxima semana. E quanto tempo leva? Considerando que temos laudos de 3 médicos diferentes, que a paciente tem 68 anos e que a senhora é nora residindo no mesmo endereço, diria que em 60 dias conseguimos a tutela provisória. E a venda do imóvel? Assim que a senhora for nomeada tutora, pode vender. O juiz raramente questiona decisões de tutores familiares, principalmente quando alegam necessidade de custear tratamento médico. Fabiana sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Perfeito. E o pagamento? 20% do valor da venda, como combinamos. 20% de R$ 2.800.000. 560 mil reais para um advogado corrupto me roubar. Pausei o vídeo. Respirei fundo. Precisei de 5 minutos para conseguir voltar a assistir. Quando retomei, eles estavam finalizando. Ah, Dr. Renato, meu irmão vai fazer parte disso também. Ele é corretor de imóveis, vai intermediar a venda. Sem problemas. Quanto menos gente de fora, melhor. Irmão. Ela tinha um irmão. Lembrei vagamente. No casamento, Fabiana disse que não tinha família, que estava sozinha no mundo. Mais uma mentira. 3 dias depois, conheci o tal irmão. Ele apareceu num sábado de manhã. Roberto tinha ido jogar tênis. Daniel estava trabalhando. Eu, supostamente, tinha saído para fazer companhia a uma amiga doente. Não tinha saído. Estava no meu quarto, assistindo. Fabiana abriu a porta. Entra, Rodrigo. O homem era parecido com ela. Mesmos olhos verdes, cabelo loiro escurecido, uns 40 anos, camisa polo, calça jeans, tênis importado. Sentaram na cozinha. Ele pôs uma pasta em cima da mesa. Então, mana, tá tudo certo? Tudo. O advogado vai entrar com o pedido semana que vem. 60 dias. E a casa é nossa. E o Roberto? Ele sabe? Fabiana riu. Um riso curto, debochado. O Roberto não sabe de nada. Acha que a velha tá com Alzheimer de verdade. Mostrei os laudos falsos para ele. Disse que o médico me passou em consulta reservada. Ele acreditou em tudo. Meu filho não sabia. Roberto era vítima também. Rodrigo abriu a pasta. Já tenho 3 interessados. 2 investidores e uma clínica particular que quer transformar em consultórios. O maior lance até agora foi 3.100.000 reais. Fabiana bateu palma. 300 mil a mais que a avaliação. A localização é privilegiada. Perto do metrô, perto de tudo. Vende rápido. E quando ela descobrir? Não vai descobrir. Vai estar internada num asilo, com diagnóstico de demência avançada, nenhum juiz vai dar ouvidos ao que ela disser. Rodrigo bebeu um gole do café. E o marido dela? O Roberto não vai estranhar? Vou convencer ele que é o melhor para a mãe, que ela precisa de cuidados especializados, que a gente não consegue dar atenção 24 horas. Fabiana encostou na cadeira. Ele é fraco, Rodrigo. Basta eu chorar um pouco, dizer que tô exausta, que não aguento mais cuidar. Ele aceita tudo. E depois que vender? A gente pega a nossa parte e vaza. Eu me separo, invento qualquer desculpa. Cada um segue sua vida. Rico. Eles riram juntos. Desliguei o celular. Não conseguia mais assistir.
Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era mais raiva, era determinação. Aquela mulher não ia apenas tentar me roubar, ela ia me apagar. Ia me trancar num asilo, vender minha história, minha casa, minha vida inteira. Ia fazer meu filho acreditar que estava fazendo isso por amor. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela subestimou uma professora de literatura que passou 40 anos ensinando que em toda a história o vilão sempre revela demais. E agora eu tinha tudo gravado. Cada palavra, cada plano, cada mentira. Peguei o celular de volta, transferi todos os vídeos para uma pasta criptografada. Fiz backup em 3 lugares diferentes e comecei a planejar não minha defesa, mas meu contra-ataque. Porque se ela queria uma guerra, ia ter. Mas não seria a guerra que ela imaginou. Dezembro chegou com aquele calor sufocante do Rio de Janeiro que faz o asfalto derreter. Mas dentro de mim era inverno. Passei o mês inteiro sorrindo, concordando, sendo a Helena que todos esperavam. Gentil, um pouco esquecida, facilmente convencida. Quando Fabiana sugeria algo, eu acenava com a cabeça. Claro, querida. Como você achar melhor. Quando Roberto perguntava se eu estava bem, eu apertava a mão dele. Estou ótima, filho. Nunca estive melhor. Mentira, mas mentira necessária, porque nos bastidores eu estava montando algo que eles jamais imaginariam. No dia 3 de dezembro, fui ao banco, sozinha. Disse que ia na farmácia. Pedi para falar com o gerente, Sr. Gustavo, que me conhecia há 15 anos. Dona Helena, que prazer! Em que posso ajudá-la? Preciso verificar todas as movimentações da minha conta corrente nos últimos 6 meses e também da conta conjunta que abri com meu filho Roberto. Ele imprimiu os extratos. Sentei ali mesmo, na salinha reservada, e analisei cada linha. Conta corrente pessoal, normal. Aposentadoria entrando, contas saindo, nada estranho. Conta conjunta com Roberto, 3 saques não autorizados por mim. R$7.000 em abril, 8.000 em junho, 15.000 em novembro, R$30.000 que sumiram sem eu saber. Senhor Gustavo, esses saques aqui, tem como rastrear quem fez? Ele digitou no computador. Foram feitos no caixa eletrônico, usando o cartão do seu filho. Mas eu sabia que não foi Roberto, foi ela, usando o cartão dele. Quero fazer 2 coisas. Primeira, tirar meu filho como cotitular dessa conta. Segunda, transferir todo o dinheiro de volta para minha conta pessoal. O gerente hesitou. A senhora tem certeza? Absoluta. Assinei os papéis. Em 20 minutos, o saldo da conta conjunta estava zerado. R$142.000 de volta para onde nunca deviam ter saído. Saí do banco e fui direto ao cartório. Lá, pedi para alterar meu testamento. O antigo deixava tudo dividido igualmente entre os 3 filhos. O novo dizia: deixo todos os meus bens para meus filhos, Marcela Vasconcelos Ferreira e Daniel Vasconcelos Ferreira. Ao meu filho Roberto Vasconcelos Ferreira, deixo apenas sua parte legítima, desde que não esteja mais casado com Fabiana Cristina Mendes no momento do meu falecimento. O tabelião me olhou por cima dos óculos. Esse tipo de cláusula é incomum. Mas é legal? Sim, desde que respeitada a legítima. Então está decidido. Assinei. 3 testemunhas assinaram. Documento registrado. Se eu morresse amanhã, Fabiana não levaria 1 centavo. No dia 10 de dezembro, Fabiana veio com a ideia que eu estava esperando. Dona Helena, o que a senhora acha de fazer uma festa de Ano Novo aqui em casa? Nada muito grande, só família e amigos próximos. Mostrar como a senhora está bem cuidada. Mostrar como eu estava bem cuidada. Essa frase tinha camadas. Ela queria testemunhas para comprovar que cuidava de mim, que eu estava confusa, dependente, precisando de tutela. Acho uma ideia maravilhosa, Fabiana. Faz tanto tempo que não recebo ninguém. Os olhos dela brilharam. Então tá combinado, eu organizo tudo. Só uma coisa,
Posso convidar algumas pessoas também? Claro! Quem a senhora quer chamar? Minha filha Marcela. Faz tempo que não vejo ela. Fabiana titubeou. Marcela, morando em Portugal, era um problema. Ela era esperta demais. Ah, mas Lisboa é tão longe. A passagem deve estar caríssima nessa época. Eu pago. Tô com saudade da minha filha. Não havia como recusar sem parecer estranha. Tá bom, dona Helena. Liguei para Marcela naquela mesma noite. Filha, preciso que você venha passar o ano novo aqui. Mãe, tá tudo bem? Não, mas vai ficar. Respirei fundo. Confie em mim, compra a passagem. Eu te conto tudo quando chegar. Marcela chegaria no dia 28. Perfeito. Também convidei o Dr. Durval, advogado que cuida dos assuntos da família desde que Maurício morreu. Homem sério, criterioso, incorruptível. Dona Helena, festa de Ano Novo? É importante que o senhor esteja lá, doutor. Muito importante. A voz dele ficou cautelosa. Aconteceu alguma coisa? Vai acontecer. E tem a doutora Carmen, minha vizinha do número 851, médica cardiologista aposentada, mulher atenta, observadora. Carmen, vem passar a virada aqui em casa? Opa, que honra! Leva uma sobremesa? Só traz seu olhar clínico. Talvez precise dele. Ela riu sem entender. Entenderia em breve. Daniel foi meu parceiro em tudo. No dia 20, instalamos câmeras extras. Uma dentro do arranjo de flores da sala. Outra disfarçada no espelho do corredor. Dessa vez, não era só para gravar conversas secretas. Era para registrar a festa inteira. Mãe, o que exatamente você está planejando? Justiça, filho. Apenas justiça. Nos últimos dias de dezembro, Fabiana ficou estranha, agitada, ansiosa. Vivia grudada no celular, conversas sussurradas com alguém. No dia 28, quando Marcela chegou, a tensão ficou palpável. Minha filha me abraçou forte no aeroporto. Mãe, você emagreceu. Eu tô bem. Vamos conversar em casa. Naquela noite mostrei tudo a ela, todas as gravações, todos os documentos, o plano inteiro. Marcela chorou. Depois ficou furiosa. Depois ficou determinada. Essa vadia vai pagar. Vai, mas do jeito certo, no dia certo, na hora certa. 31 de dezembro, amanheceu claro. Céu azul, sem nuvens. Fabiana acordou cedo. Começou a decorar a casa. Balões dourados e prateados, toalha branca na mesa, taças de cristal, as mesmas do meu casamento. Eu a observava de longe, fingindo ler revista na varanda. Ela cantarolava enquanto arrumava, feliz, confiante. Não sabia que cada movimento estava sendo gravado. Às 14 horas, ela entrou na cozinha, fechou a porta. Peguei o celular, transmissão ao vivo da câmera escondida no relógio. Vi quando ela abriu a bolsa. Tirou o frasquinho transparente. O mesmo que eu veria horas depois, ao vivo, sem a proteção da tela. Ela olhou para o líquido, depois olhou para as taças já posicionadas na bandeja. Hesitou por 3 segundos. Depois destampou o frasco e derramou na taça que tinha uma pequena marca vermelha na base. Marca que ela mesma fez para identificar qual era a minha. Guardou o frasco, lavou as mãos, respirou fundo e saiu da cozinha sorrindo. Desliguei o celular. Faltavam 9 horas para a meia-noite. 9 horas para ela beber o próprio veneno. E descobrir que quando você tenta destruir uma mulher que passou a vida ensinando sobre ironia trágica, você vira personagem da sua própria lição. A tarde passou devagar, como se o tempo soubesse que aquela noite mudaria tudo. Às 16 horas, comecei a me arrumar. Escolhi uma blusa de seda cor de vinho, presente que Maurício me deu no nosso último aniversário juntos, e calça preta. Nada chamativo. Nada que parecesse celebração. Apenas elegância discreta. Marcela bateu na porta do meu quarto. Mãe, tem certeza disso? Olhei para minha filha pelo espelho. Ela estava tensa, com aquela ruga entre as sobrancelhas que aparece quando está preocupada. Absoluta. E se der errado? Não vai dar. Passei batom, vermelho escuro,
confie em mim. Daniel apareceu logo depois, também arrumado. Camisa social azul marinho, calça bege. Todas as câmeras estão funcionando. Testei 3 vezes. Ótimo. Peguei o celular. Vamos descer. A peça está prestes a começar. Quando chegamos na sala, Fabiana já tinha transformado a casa. Luzes de LED iluminavam os cantos. A mesa estava impecável. Toalha branca, guardanapos dobrados em formato de flor, pratos da porcelana boa, aquela que eu só usava em ocasiões especiais. Ela tinha se superado. Vestido vermelho justo, decote discreto, mas sensual, cabelo solto em ondas, maquiagem perfeita. Parecia uma anfitriã de revista. Dona Helena, olha que linda a senhora. Adorei essa blusa. Veio até mim e me abraçou. Senti o perfume caro, presente de Roberto. Retribuí o abraço. Você arrasou na decoração, querida. Está tudo lindo. Os olhos dela brilharam com o elogio. Fiz com todo carinho. A senhora merece. Roberto chegou logo depois, vindo do banho. Quando viu Fabiana, sorriu daquele jeito apaixonado. Ainda estava apaixonado. Ainda não sabia que dormia com uma cobra. Os convidados começaram a chegar às 19 horas. Dr. Durval foi o primeiro. Terno cinza, gravata azul, pasta de couro na mão, como sempre. Dona Helena, feliz ano novo. Doutor, que bom que veio. Aproveita e conhece minha filha Marcela, que veio de Portugal. Eles se cumprimentaram. Dr. Durval me lançou um olhar questionador. Eu fiz um sinal quase imperceptível com a cabeça. Depois conversamos. Doutora Carmen chegou às 19h30, trazendo uma travessa de farofa especial. Helena, quanto tempo? Beijou meu rosto. Sua nora me ligou convidando. Que gentileza! Fabiana é muito atenciosa. Segurei a mão da médica. Fica de olho em tudo hoje, tá? Ela franziu a testa, mas não perguntou. Carmen sempre foi esperta. Os outros foram chegando. Vizinhos, amigos do Roberto, uma prima distante. Ao todo, 23 pessoas circulando pela casa, conversando, rindo, comendo os salgadinhos que Fabiana encomendou. Ela estava radiante, circulando entre os convidados, contando histórias sobre como cuidava de mim com tanto carinho. A dona Helena às vezes esquece de tomar os remédios, mas eu sempre lembro ela. É meu papel como nora, né? Cuidar. Ouvi aquilo de longe. Senti vontade de rir, ou de gritar. Escolhi ficar calada. Às 21 horas, Fabiana reuniu todos para um brinde antecipado. Gente, antes que fique muito tarde, quero fazer um agradecimento especial. Ela pegou o microfone portátil que alguém trouxe. Agradecer a dona Helena que abriu as portas dessa casa linda para mim e para o Roberto, que me acolheu como filha. A voz embargou de emoção teatral. A senhora é um exemplo de generosidade. E eu prometo cuidar da senhora sempre, pelo tempo que for necessário. Pelo tempo que for necessário. Até me trancar num asilo. Todos aplaudiram. Roberto a beijou. Eu sorri e agradeci. Atriz. Ela era uma atriz consumada, mas eu também tinha aprendido a representar. Às 22 horas, Fabiana entrou na cozinha. Saiu trazendo a bandeja com as taças de champanhe já distribuídas. Vi a marca vermelha discreta na base de uma delas. A minha. A envenenada. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Ela começou a distribuir. Uma para cada convidado. Sorrisos. Cuidado para não derrubar. Gentilezas. Quando chegou perto de mim, segurou a taça marcada com cuidado especial. Dona Helena, essa aqui eu separei especialmente para a senhora, a taça mais bonita do jogo. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, vi algo naquele olhar verde. Não era maldade, era convicção. Ela realmente achava que estava fazendo o certo. Que eu era um obstáculo que precisava ser removido. Peguei a taça. Cristal frio na mão. Líquido dourado borbulhando. Obrigada, querida. Ela se afastou para continuar distribuindo. E foi naquele momento que eu me movi.
2 passadas até a mesa de centro. Natural, como quem vai pegar um guardanapo. Coloquei minha taça ao lado da dela. Eram absolutamente idênticas, do mesmo jogo de 32 peças que ganhei em 1979. Peguei um guardanapo, alisei na mão. Quando me virei para voltar ao sofá, troquei as taças de posição. Simples, rápido, invisível. O que ela preparou para mim agora estava na frente dela. Voltei para meu lugar, sentei, respirei. Ninguém percebeu. Ninguém nunca percebe os gestos de uma mulher idosa numa festa. Somos parte da decoração, presentes, mas não relevantes, até que nos tornamos. 23h30. Fabiana aumentou o volume da TV. A apresentadora gritava animada sobre a contagem regressiva na praia de Copacabana. Gente, vamos nos posicionar. 10 minutos para a virada. Todos se levantaram. Pegaram as taças. Alguns já estavam com aquela alegria etílica de quem bebeu demais. Roberto puxou Fabiana pela cintura. Amor, esse foi o melhor ano da minha vida. Ela o beijou. O próximo vai ser ainda melhor. Prometo. Promessa que não cumpriria. 23h45. Meu celular vibrou no bolso. Mensagem de Daniel. Todas as câmeras gravando, tudo registrado. Respondi apenas, perfeito. Marcela estava ao meu lado, tensa. Segurei sua mão. Calma, vai dar tudo certo. 23h50. Fabiana levantou a taça, minha taça, e gritou acima do barulho. Gente, um brinde à família, à dona Helena que sempre nos recebeu com tanto amor, à vida, ao futuro. Todos levantaram as taças. A dona Helena! Ela bebeu. Um gole longo, generoso, teatral. Vi o líquido descer pela garganta dela. Bebi também. Apenas um gole pequeno, simbólico. 10, 9, 8. A contagem começou. Todo mundo gritando. Fogos já estourando lá fora. 7, 6, 5. Vi quando a mão dela tremeu pela primeira vez. Leve. Quase imperceptível. 4, 3, 2. A taça balançou. Ela piscou várias vezes, confusa. 1. Feliz Ano Novo. Abraços, beijos, gritos. E Fabiana levando a mão à testa. Amor? Você tá bem? Roberto percebeu. Eu tô tonta. A voz saiu arrastada, pastosa. Todos pararam de comemorar. Fabiana? Ela tentou dar outro passo. As pernas não obedeceram. E então caiu. Não foi queda. Foi desabamento. O corpo inteiro no chão da minha sala, no meio das taças, dos guardanapos, da festa que ela mesma organizou. Alguém gritou. Eu não. Apenas fiquei ali, em pé, segurando a taça dela, observando. Porque finalmente, depois de meses planejando minha destruição, Fabiana Cristina Mendes tinha bebido da própria armadilha. E o que viria a seguir seria apenas o começo da verdadeira queda dela. O barulho do corpo dela batendo no chão cortou a música, cortou os gritos, cortou tudo. Por 2 segundos, ninguém se mexeu. Como se o cérebro de todos precisasse de tempo para processar que aquilo era real. Depois, o caos. Fabiana! Roberto se jogou no chão ao lado dela. Amor, fala comigo! Ela estava consciente, mas os olhos vidrados, a boca entreaberta tentando formar palavras que não saíam. As pessoas se aglomeraram. O que aconteceu? Ela bateu a cabeça? Alguém chama uma ambulância. Doutora Carmen se abaixou ao lado de Roberto. Sai da frente, deixa eu ver. Afastaram-se. A médica colocou os dedos no pulso de Fabiana, verificando a pulsação. Depois examinou as pupilas com a lanterna do celular. Taquicardia, pupilas dilatadas, sudorese excessiva. Carmen olhou para cima. Ela ingeriu algum medicamento hoje? Não, ela não toma nada. Roberto estava desesperado. O que está acontecendo com ela? Fabiana tentou falar. A língua não obedecia direito. Não, era pra... Shh, calma, não força. Carmen segurou o rosto dela. Que sintomas você está sentindo? Tonta, coração,
acelerado, não consigo mexer as pernas direito. Carmen cheirou perto da boca de Fabiana. Depois, olhou para a taça caída no chão, o líquido derramado no tapete. Isso é intoxicação medicamentosa. A voz da médica ficou séria. O que você bebeu? Fabiana começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Não era para ser eu. Silêncio. Todo mundo olhou para ela. Roberto segurou a mão da esposa. Como assim não era para ser você? Fabiana, o que você está falando? Ela virou o rosto tentando fugir dos olhares, mas não tinha para onde ir. Dei 2 passos à frente. Todos abriram caminho. Fiquei de pé, olhando para baixo, para aquela mulher deitada no meu chão. Era para ser eu, Roberto. Minha voz saiu calma, fria. A bebida era para mim. O quê? Meu filho olhou da mulher para mim, sem entender. Mãe, do que a senhora está falando? Peguei a taça que Fabiana tinha bebido, minha taça original, e mostrei para todos. Hoje à tarde, vi minha nora colocando algo nessa taça. Algo que não era champanhe. 23 pares de olhos me encararam. Eu poderia ter gritado, poderia ter acusado na hora, mas decidi esperar. Decidi trocar as taças. Apontei para a Fabiana e deixar que ela bebesse o que preparou para mim. Não! Roberto se levantou. Não! Isso não faz sentido! Fabiana nunca faria isso! Pergunta para ela. Ele se virou para a mulher no chão. Amor, fala que isso não é verdade. Fala! Fabiana fechou os olhos. Mais lágrimas, e então, com a voz arrastada pelo efeito do remédio, ela confessou. Era clonazepam, só para deixar ela confusa, não era para matar, só para parecer que ela estava perdendo a cabeça. O silêncio que caiu naquela sala foi sepulcral. Roberto deu 2 passos para trás. A cor sumiu do rosto dele. Você tentou drogar minha mãe? Não era para machucar, era só para conseguir os laudos, para interdição. E ali estava, a confissão que 23 pessoas acabavam de ouvir. Dr. Durval se aproximou. Interdição? Que interdição? Peguei meu celular. Acessei a pasta com as gravações. Conectei na TV da sala com 2 toques. Deixa eu explicar. Apertei play. A primeira gravação começou. Fabiana ao telefone no escritório. Tá, ela tá cada vez mais esquecida. Até junho eu consigo os laudos que a gente precisa. Roberto assistia, pálido, mudo. Segunda gravação. O advogado corrupto na sala. Com esses laudos médicos, conseguimos a tutela em 60 dias. Terceira gravação. Rodrigo, o irmão. E quando ela descobrir? Fabiana respondendo. Não vai descobrir, vai estar internada num asilo. Cada gravação era uma facada. Passei todas. 3 minutos de evidências irrefutáveis. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Roberto estava parado no meio da sala, olhando para o nada. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Não tentava escondê-las. Marcela veio até mim e segurou minha mão. Daniel estava encostado na parede, mandíbula travada. Fabiana continuava no chão, chorando convulsivamente. Foi Dr. Durval quem quebrou o silêncio. Dona Helena, a senhora tem cópias dessas gravações? Tenho, em 3 lugares diferentes. Então vou te orientar agora mesmo a fazer boletim de ocorrência. Isso aqui é tentativa de estelionato, falsificação de documento e... Ele olhou para Fabiana. Tentativa de intoxicação. Eu não queria, eu só queria o dinheiro. Fabiana soluçava. A casa, vale tanto, eu precisava... Você precisava? Roberto finalmente falou, a voz tremendo de raiva. Você precisava destruir minha mãe? Me enganar? Forjar laudos médicos? Planejar internar ela num asilo? Ele se abaixou na frente da esposa. Não com carinho, com fúria contida. Eu te amava. Eu confiava em você. Eu defendi você todas as vezes que minha mãe tentou me alertar. E você... A voz dele quebrou.
Você estava planejando destruir a minha família. Fabiana tentou tocar o rosto dele. Roberto afastou a mão com um tapa. Não encosta em mim. Nunca mais. Doutora Carmen interrompeu. Precisamos levar ela para o hospital, fazer lavagem estomacal. Clonazepam em alta dosagem pode ser perigoso. Chama a ambulância, disse. E a polícia? A ambulância chegou 12 minutos depois. 2 paramédicos entraram com maca. Enquanto colocavam Fabiana na maca, ela tentou falar comigo. Dona Helena, por favor, Desculpa. Olhei para ela. Aquela mulher que entrou na minha casa sorrindo, que me chamou de mãe, que dormiu sob meu teto por 4 anos planejando minha destruição. Você não sente. Você só está arrependida porque deu errado. Levaram-na. Roberto foi junto na ambulância, não por amor, mas porque ainda era legalmente o marido. Quando a porta fechou, a festa acabou. Os convidados saíram em silêncio, chocados. Alguns me abraçaram, outros não sabiam o que dizer. Doutor Durval ficou. Amanhã, primeira coisa, a gente vai na delegacia. Obrigada, doutor. Quando todos saíram, eram 2 da manhã. Marcela, Daniel e eu ficamos na sala. No meio da decoração de festa, das taças espalhadas, dos pratos intocados. Mãe! Marcela me abraçou. Você foi tão corajosa. Não foi coragem, foi sobrevivência. Olhei para a sala. Para a casa que quase perdi. Para a vida que quase me roubaram. E percebi uma coisa. A guerra não tinha terminado. Tinha apenas começado. Mas dessa vez, eu não seria a vítima. Seria a juíza. E o veredicto já estava escrito. Roberto voltou do hospital às 4 da manhã. Eu não tinha dormido. Estava sentada na varanda, ainda com a roupa da festa, olhando para a rua vazia. Marcela tinha ido deitar. Daniel roncava no sofá, exausto. Ouvi a chave na porta, passos pesados no corredor. Meu filho apareceu na varanda, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. Não disse nada. Apenas sentou na cadeira ao meu lado. Ficamos em silêncio por 5 minutos. Só o barulho dos pássaros começando a cantar, anunciando o primeiro amanhecer do ano. Finalmente ele falou. Fizeram lavagem estomacal. Ela vai ficar bem, fisicamente. A voz estava rouca. Emocionalmente. Não sei se algum dia ela vai se recuperar da humilhação. Não respondi. Mãe. Ele virou para mim. Por que a senhora não me contou antes? Contei, Roberto. Várias vezes, de formas diferentes, mas você não quis ouvir. Ele fechou os olhos. Eu sei, e isso é o que mais dói. Passou a mão pelo rosto. Quantas vezes a senhora tentou me alertar e eu defendi ela, chamei a senhora de paranoica. Você estava apaixonado, cego pelo amor. Não era amor, mãe, era ilusão. Ela construiu uma personagem perfeita, e eu acreditei porque era mais fácil acreditar do que questionar. Peguei a mão dele. Você também foi vítima, filho. Fui, mas escolhi ser. Quando a senhora começou a mostrar sinais de desconfiança, eu podia ter investigado, podia ter prestado atenção, mas preferi ignorar porque com ela eu me sentia necessário. Ela me fazia sentir importante. E eu não fazia? Não é isso. Ele apertou minha mão. A senhora sempre foi forte demais, independente demais. Depois que o pai morreu, a senhora tocou a vida sozinha. Não precisava de mim para nada. E aí apareceu a Fabiana dizendo que eu era o homem mais incrível do mundo, que ela não conseguia viver sem mim. Soltou uma risada amarga. Era tudo manipulação, mas eu me agarrei naquela fantasia. E agora? Agora eu acordo. Ele se levantou, foi até a grade da varanda. No hospital, enquanto esperava ela sair da emergência, fiquei pensando em tudo. Nos últimos 4 anos, cada decisão que tomei, cada vez que defendi ela contra a senhora... Roberto, deixa eu terminar. Virou para mim. Eu preciso falar, preciso botar para fora.
Respirou fundo. Lembra quando a Fabiana sugeriu que a gente morasse aqui? Na época eu achei ótimo, mas agora percebo. Ela não queria morar aqui para me fazer feliz. Queria acesso. Acesso à casa, aos documentos, à senhora. Eu sei. E eu facilitei tudo. Dei a chave. Dei liberdade. Até dei procuração da conta conjunta para ela. Ele riu sem humor. Conta conjunta que tinha 30 mil reais e agora tá zerada. Eu vi os extratos. Por isso transferi tudo de volta pro meu nome. Ele olhou para mim surpreso. A senhora sabia? Descobri em dezembro. Foi uma das primeiras coisas que investiguei. Meu Deus! Ele sentou de novo. Quanto mais eu descubro, pior fica. Como eu fui tão cego? Ela era boa no que fazia. Profissional. Profissional em destruir famílias. Ele me olhou nos olhos. Mãe, preciso saber. Aqueles laudos médicos falsos, ela mostrou para mim há 2 meses. Disse que um neurologista tinha diagnosticado a senhora com demência inicial. Eu acreditei. Meu coração apertou. E o que você pensou quando viu? Fiquei devastado. Pensei que ia perder a senhora aos poucos, do jeito que perdemos o pai. De repente. Lágrimas voltaram aos olhos dele. A Fabiana me consolou. Disse que a gente ia cuidar da senhora juntos. Que talvez fosse melhor procurar um lugar especializado, com enfermeiras 24 horas. Um asilo. Sim. Mas ela fazia parecer que era pelo bem da senhora, que seria crueldade deixar a senhora aqui sem supervisão adequada. E você concordou? Eu estava considerando. Ele cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe, eu quase assinei os papéis para internar a senhora num asilo baseado em laudos falsos. Deixei o silêncio pesar. Depois falei devagar. Mas não assinou. Porque, no fundo, uma parte sua ainda questionava. Não questionava. Eu só estava procrastinando porque não queria encarar a realidade. Ele se levantou agitado. A verdade, mãe, a verdade é que eu falhei. Falhei como filho, como homem, como tudo. Roberto, você foi manipulado. Não! A voz dele ecoou na varanda. Não me isenta. Eu sou adulto. Eu sou advogado. Eu deveria ter investigado. Deveria ter pedido segunda opinião médica. Deveria ter confiado na senhora, em vez de confiar numa mulher que conhecia há 4 anos. Ele estava tremendo. Eu escolhi acreditar na mentira bonita, em vez da verdade incômoda. E essa escolha quase destruiu a senhora. Levantei. Fui até ele. Segurei seu rosto com as 2 mãos. Olha para mim. Ele obedeceu. Olhos cheios de dor e culpa. Você errou. Errou feio. Mas está aqui agora. Está vendo a verdade. E vai fazer o certo a partir de agora. Como a senhora consegue me perdoar? Porque você é meu filho. E porque eu também já fui enganada por ela. A diferença é que eu tive tempo para descobrir. Você não. Ele me abraçou. Forte. E chorou no meu ombro como não chorava desde menino. Ficamos assim por longos minutos. Quando se afastou, limpou o rosto. O que acontece agora? Agora? Boletim de ocorrência. Processo criminal. Divórcio. Já está decidido. Divórcio com separação total de bens. Ela não leva nada. E o apartamento de vocês? Alugado no nome dela. Que fique com ele. Não quero mais nada que tenha o cheiro dela. Respirei fundo. Tem mais coisa que você precisa saber. Pior do que já sei? Peguei o celular. Mostrei a gravação que eu ainda não tinha exibido na festa. A do irmão dela, Rodrigo, falando sobre vender a casa por 3.100.000 reais. Roberto assistiu em silêncio. No final, ele apenas disse. Ela tinha comprador. Já tinha comprador para a casa da senhora. Tinha 3 interessados, segundo ele. E eu não sabia de nada disso. Eu sei. Por isso te mostro agora. Para você entender que ela te usou tanto quanto tentou me destruir.
Ele devolveu o celular. Vou processar ela. Por tudo. Vou garantir que ela pague por cada mentira, cada documento falso, cada segundo de sofrimento que causou. E vai conseguir. Temos provas suficientes. O sol começou a nascer. Primeiro dia do ano. Recomeço. Roberto olhou para o céu ficando claro. Sabe o que é engraçado, mãe? Ela queria tanto essa casa, tanto dinheiro. E no final vai sair sem nada. Sem marido, sem família, sem reputação. Só com processo criminal nas costas. Justiça poética. Ele me olhou. A senhora é incrível, sabia? Apenas uma professora aposentada que aprendeu a ler nas entrelinhas. Sorrimos. Primeiro sorriso genuíno em meses. Vem. Peguei a mão dele. Vamos tomar café. Começar esse ano do jeito certo. Entramos juntos na casa. A guerra tinha sido vencida, mas as consequências estavam apenas começando. Fabiana teve alta no dia 2 de janeiro, às 11 horas da manhã. Roberto me ligou do hospital. Mãe, ela quer vir pegar as coisas dela. Que venha, mas quero advogado presente. Dr. Durval chegou ao meio-dia. Terno preto, pasta de couro, expressão séria. Sentou comigo na sala e esperamos. Fabiana apareceu às 13 horas. Não veio sozinha. Trouxe o irmão, Rodrigo, aquele mesmo das gravações, o corretor que já tinha compradores para minha casa. Quando entraram, senti Marcela ficar tensa ao meu lado. Daniel cruzou os braços, bloqueando a passagem da escada. Fabiana estava diferente. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo descuidado, roupa simples. O rosto inchado de tanto chorar. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Vim só buscar minhas coisas. A voz saiu baixa, sem aquela confiança de antes. Pode subir, Daniel vai acompanhar. Minha voz estava calma, fria. Ela me olhou. Tentou dizer algo. Desistiu. Enquanto ela subia, Rodrigo ficou na sala, olhando ao redor, reconhecendo o território que quase conquistou. Dr. Durval se levantou. Rodrigo Mendes? O homem virou. Sim? Sou o advogado da família Ferreira. Quero que saiba que seu nome consta em todas as gravações como coautor do plano de estelionato. Será indiciado junto com sua irmã. A cor sumiu do rosto dele. Eu não fiz nada ilegal. Planejamento de fraude imobiliária, participação em esquema de interdição fraudulenta, conspiração para venda de propriedade sem autorização. Dr. Durval abriu a pasta. Tenho aqui a gravação onde você fala sobre os 3 compradores interessados. Reconhece sua voz? Rodrigo não respondeu. Sugiro que procure um advogado. Vai precisar. 30 minutos depois, Fabiana desceu carregando 2 malas. Roberto vinha atrás com mais 2 bolsas. Meu filho evitava olhar para ela. A mágoa era visível em cada movimento dele. Fabiana parou na frente de mim, as malas aos pés, os olhos vermelhos. Dona Helena, eu sei que a senhora nunca vai me perdoar. Mas eu preciso dizer, A voz quebrou. Peguei um envelope da mesa. Grosso, pesado. Antes de você dizer qualquer coisa, leia isso. Ela abriu. Dentro, cópia de todas as gravações em pendrive, boletim de ocorrência já registrado, ordem de restrição impedindo a aproximação de mim ou de qualquer membro da família e notificação de processo criminal. Vi as mãos dela tremerem segurando os papéis. Processo criminal? Olhou para o Dr. Durval. Tentativa de estelionato qualificado, falsificação de documento público, tentativa de intoxicação. São 3 crimes. Pena pode chegar a 12 anos. 12 anos? Pela primeira vez, Rodrigo falou alto. Por causa de um plano que nem chegou a se concretizar? Dr. Durval o interrompeu. A tentativa é crime também, e vocês documentaram cada etapa. Gravações telefônicas, reunião com advogado corrupto, laudos falsos comprados. Nós não temos dinheiro para pagar advogado desse porte. Fabiana estava entrando em pânico. Problema seu, Roberto finalmente falou.
Você deveria ter pensado nisso antes de tentar destruir minha família. Ela olhou para ele. Você não vai me ajudar? Ajudar você? A voz dele carregava uma raiva que raramente vi. Depois de tudo, você me usou. Mentiu para mim durante anos. Falsificou laudos dizendo que minha mãe estava doente. Planejou interná-la num asilo. E ainda quer que eu te ajude? Eu te amava. Mentira! Roberto deu um passo à frente. Você nunca me amou. Amava essa casa. Amava o dinheiro. Eu era só o idiota útil que te dava acesso. Fabiana começou a chorar. Não aquele choro teatral que ela usava para manipular. Era desespero real, de quem finalmente entende que perdeu tudo. Eu só queria uma vida melhor. Cresci sem nada. Meus pais morreram e me deixaram só dívidas. Eu só queria segurança. Às custas de destruir uma mulher de 68 anos, Marcela falou pela primeira vez. Você não queria segurança, queria atalho. Dr. Durval interveio. Ainda tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Pegou outro envelope. Fizemos uma investigação financeira de rotina. Descobrimos que a senhora Fabiana possui dívidas em 5 instituições diferentes. Cartões de crédito, empréstimos pessoais. Total, R$ 78 mil. Roberto virou para ela, incrédulo. 78 mil? Eu ia pagar. Quando a casa fosse vendida, eu ia. Você estava afundada em dívidas e a solução era me roubar? Eu finalmente falei. Não era só ganância, era desespero. E você arrastou meu filho junto. Dona Helena, por favor. Ela deu um passo na minha direção. Daniel bloqueou. Nem pense em chegar perto da minha mãe. Rodrigo puxou a irmã pelo braço. Vamos embora, isso aqui já acabou. Mas antes de saírem, Dr. Durval entregou mais um papel. Citação judicial. Processo de divórcio litigioso com pedido de separação total de bens. Primeira audiência em 30 dias. Roberto complementou. E eu vou pedir indenização por danos morais. Cada segundo que você me fez acreditar que minha mãe estava doente, cada lágrima falsa, cada mentira, vou cobrar tudo. Fabiana saiu sem mais palavras. Rodrigo a empurrava pela porta, as malas batendo no batente. Quando o portão fechou, soltei o ar que estava prendendo. Acabou. Marcela me abraçou. Não. Dr. Durval fechou a pasta. Agora começa o processo legal. Vai ser longo. Vai ser desgastante. Mas com as provas que temos, a condenação é certa. Quanto tempo? Roberto perguntou. Criminalmente? Entre 8 meses a 1 ano até julgamento. Civilmente, o divórcio sai em 3 meses no máximo. Nos dias seguintes, descobrimos mais. O advogado corrupto que Fabiana contratou, Dr. Renato Almeida, também foi indiciado. Perdeu a licença da OAB. Os 3 médicos que assinaram os laudos falsos foram investigados. 2 perderam o CRM. O terceiro alegou que a assinatura foi falsificada. Fabiana tentou vender a história para a imprensa. Idosa armou cilada para nora inocente. Nenhum jornal comprou. As gravações eram claras demais. Em fevereiro, a primeira audiência. Fabiana apareceu com advogado dativo, pago pelo Estado, magra, com olheiras profundas. O juiz ouviu as gravações, leu os laudos, examinou cada prova, decretou prisão preventiva. A ré demonstrou premeditação, frieza e organização criminosa. Há risco de fuga e destruição de provas. Aguardará julgamento presa. Vi quando levaram Fabiana algemada da sala. Ela olhou para Roberto uma última vez. Meu filho desviou o olhar. Em março, Rodrigo fez delação premiada. Confessou tudo em troca de pena reduzida. Entregou nomes de outros clientes que estavam em esquemas parecidos. Em abril, o divórcio saiu. Separação total de bens. Fabiana não ficou com nada. R$ 0, 0 móveis, 0 direitos. Roberto voltou a morar comigo. Temporariamente, disse. Mas eu sabia que era mais que isso. Era reconstrução.
Uma noite, encontrei ele chorando no quarto que foi dele a vida toda. Eu devia ter acreditado na senhora. Agora acredita. E isso é o que importa. Como a senhora consegue não me odiar? Porque ódio só destrói quem sente, e eu já tive destruição demais. Segurei a mão dele. Agora a gente reconstrói, juntos. E foi o que fizemos. Tijolo por tijolo, verdade por verdade, até a casa voltar a ser lar. Julho chegou com aquele frio seco do Rio de Janeiro que pede cobertor à noite. Eu estava na varanda, tomando chá de camomila, quando o telefone tocou. Doutor Durval. Dona Helena, saiu a sentença. Meu coração acelerou. E? 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Mais pagamento de R$150 mil em danos morais. R$150 mil. Era mais do que eu esperava. Menos do que ela merecia. E o Rodrigo? 2 anos. Pena convertida em prestação de serviços comunitários por causa da delação premiada. Desliguei o telefone. Olhei para a casa ao redor. Minha casa. Ainda minha. 6 meses tinham passado desde aquela noite de Ano Novo. Meio ano que mudou absolutamente tudo. A casa estava diferente, reformada. Mas dessa vez, do jeito que eu quis. Pintei a sala de um tom de bege suave que me acalmava. Troquei as persianas que Fabiana instalou por cortinas de linho branco que deixavam a luz natural entrar. Coloquei de volta o lustre de cristal da minha mãe, aquele que tinha sido modernizado e que eu guardei no sótão. Cada canto voltou a contar minha história. Não a história que alguém quis escrever por mim. O bracelete de turmalinas foi restaurado por um joalheiro especializado em antiguidades. A pedra arranhada foi substituída por uma nova, azul turquesa, que brilhava com luz própria. O joalheiro disse: "Essa aqui é mais rara que a original, mais valiosa." Passei a usar o bracelete toda semana. Não guardado numa caixinha, no pulso, onde devia estar. Roberto se mudou para um apartamento alugado em Botafogo. Pequeno, 1 quarto, mas dele. Pela primeira vez em 4 anos, estava reconstruindo a vida sozinho. Jantava comigo 2 vezes por semana, sem falta, às quintas e domingos. Na última quinta, ele trouxe flores, lírios brancos. Lembrei que são suas preferidas. Não mencionamos que foram as mesmas flores que Fabiana trouxe no primeiro dia. Mas os dois pensamos nisso. "Como você está, filho?" "Melhor." Ele sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. "Comecei terapia, 3 vezes por semana." "E está ajudando?" "Está. Tô aprendendo a reconhecer padrões. Bandeiras vermelhas que ignorei. Coisas sobre mim que facilitaram a manipulação dela." "Você não teve culpa?" "Não, mãe. Eu tive sim. Não da maldade dela, mas das minhas escolhas. De ter acreditado no que era conveniente em vez do que era verdade." Ele segurou minha mão. "Mas estou aprendendo, e não vou repetir esses erros." Marcela voltou para Portugal em março, mas prometeu vir em dezembro para passar as festas comigo. De verdade dessa vez. Daniel continuou morando comigo, e pela primeira vez isso não me incomodava. Era companhia genuína, não dependência. Uma manhã, ele desceu e encontrou eu fazendo panquecas. "Mãe, a senhora tá diferente." "Como assim?" "Mais leve." Sorri mais. Parece livre. Livre. A palavra perfeita. Porque era exatamente isso que eu sentia. Livre do peso de fingir, de tolerar, de silenciar minha intuição para não parecer a velha chata. Usei os R$150 mil da indenização para criar um fundo de educação. Não para netos. Ainda não tenho. Para jovens da comunidade que querem fazer faculdade, mas não têm condições. Fundo Helena Vasconcelos de Educação. 5 bolsas de estudos integrais por ano. A primeira beneficiada foi Júlia, 19 anos, moradora da Mangueira, aprovada em Direito na UERJ. Quando entreguei o documento da bolsa, ela chorou. "A senhora não me conhece. Por que faz isso?" "Porque alguém tentou me apagar.
e eu escolho criar luz em vez de guardar rancor. Em maio, fui convidada para dar uma palestra num grupo de terceira idade na Tijuca. O tema: Como proteger seu patrimônio e sua dignidade. Falei para 87 pessoas, mulheres, na maioria, entre 55 e 80 anos. Contei minha história, sem omitir nada. A manipulação, os laudos falsos, a tentativa de interdição, a taça trocada. Quando terminei, uma senhora de 74 anos levantou a mão. Dona Helena, a mesma coisa está acontecendo comigo. Minha nora quer que eu assine procuração. Diz que é para facilitar, mas alguma coisa não parece certa. Olhei para ela. Então não assina. Sua intuição está te protegendo. Escuta ela. Depois da palestra, 17 mulheres me procuraram com histórias parecidas. Filhos pressionando, noras manipulando, genros sugerindo asilos. Virei conselheira informal. Dr. Durval me ajudava com as questões legais. Doutora Carmen com as médicas. Salvamos 4 mulheres de esquemas de interdição fraudulenta só naquele mês. Uma tarde de junho, estava regando as plantas quando o interfone tocou. Uma mulher que eu não conhecia. Dona Helena, sou Patrícia, assistente social. Vim avisar que a Fabiana pediu para a senhora ser comunicada. Ela aceitou um programa de ressocialização. Vai trabalhar na biblioteca da penitenciária, ensinando alfabetização para detentas. Interessante. A mulher que tentou me declarar louca estava ensinando outras a lerem. Como ela está? Mudada, quieta. Faz terapia obrigatória. Disse que tem vergonha do que fez. Vergonha não apaga crime, mas é começo. Ela pediu para te dar um recado. Qual? Que ela entende se a senhora nunca perdoar. Mas que está tentando ser alguém melhor do que a pessoa que a senhora conheceu. Não respondi. Apenas agradeci e fechei o portão. Perdão é escolha pessoal, e eu ainda não escolhi perdoar. Talvez um dia, talvez nunca. E está tudo bem. Hoje, aos 68 anos, quase 69, sou mais forte do que fui aos 40. Aprendi que amor sem limites é convite para abuso. Que generosidade sem discernimento é porta aberta para vampiros emocionais. Que silenciar a intuição por medo de parecer difícil é trair a si mesma. Aprendi que envelhecer não significa enfraquecer. Significa acumular sabedoria suficiente para não ser enganada 2 vezes. Ainda moro na mesma casa. Ainda tomo chá na varanda. Ainda leio Machado de Assis aos domingos. Mas não sou mais a Helena que abriu a porta para Fabiana naquele março de 2021. Sou a Helena que trocou as taças. A Helena que instalou câmeras. A Helena que reuniu provas. A Helena que enfrentou e venceu. Olho para o bracelete no meu pulso. A turmalina nova brilha diferente. Mais intensa, assim como eu, renascida, mais valiosa, mais forte. E se alguém tentar me destruir novamente, não precisarei trocar taças. Saberei dizer não desde o primeiro sinal, porque aprendi a lição mais importante. Dignidade não se negocia, respeito não se implora. E sua história é sua para escrever, ninguém mais. Se essa história tocou seu coração, se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido, deixe seu comentário. Escreva de onde você está assistindo. Conte sua história também, porque quando a gente compartilha, a gente cura. E quando a gente cura, a gente empodera outras pessoas a fazerem o mesmo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. E lembre-se, você não é obrigada a ser boazinha com quem tenta te destruir. Você é obrigada apenas a ser verdadeira consigo mesma. E isso ninguém nunca pode te tirar.